Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Ângelo, para quem ainda não me conhece, para quem já me conhece, acompanha, sabe das reportagens que nós fazemos. Eu estou aqui com o Luiz Thiago da Silva Júnior, mais conhecido como Juninho do Rap, ex-vereador de Presidente Epitácio. Tudo bem, Juninho? Opa, eu que agradeço aí. Estou ótimo, graças a Deus. Se quiser vai prosseguir muito bem. Juninho, nós estamos fazendo um levantamento para um balanço de final de ano. Infelizmente não obtivemos ainda resposta por parte da Prefeitura. Já conversando com os setores responsáveis, fomos avisados de que precisam passar por alguns setores até que todo o material chegue lá. Eu fiz um levantamento pedindo o que entrou de emenda parlamentar nesse exercício fiscal, para a gente fazer um balanço do que está sendo aplicado na cidade, quem que está... tem muito vereador postando o que faz e o que deixa de fazer, para a gente poder fazer esse levantamento. Você é ex-vereador aqui na cidade, para quem já conhece, foi presidente da Câmara. Como que você acha que está o balanço, no geral, desse primeiro ano de mandato dessa nova Câmara, que mudou aí em praticamente mais de 80%? Bom, primeiramente agradecer você pela oportunidade, tá? Faz tempo que a gente não dá uma entrevista, tô até friozinho na barriga. Tá, então, a gente tem que levar em consideração, né, Gabriel, a pandemia. A pandemia, ela desestruturou todas as administrações, tanto o executivo do nosso município, como o executivo federal, estadual, e as câmaras de vereadores também. Então a gente tem que dar ter um pouquinho de paciência, eu acho, nesse quesito. Mas, num todo, por um ano, eu acho que no geral ainda está muito a desejar, principalmente na parte do legislativo. Por que eu digo isso? Por causa exatamente dessa dúvida que você tem. Esse levantamento de quanto foi arrecadado, quanto realmente caiu na conta da prefeitura, porque a gente vê algumas divulgações, mas a gente não sabe ainda o que realmente caiu no cofre, o que realmente essas emendas, aonde vão ser destinadas. Exatamente, esse é o nosso interesse até, esse requerimento foi pontuado, quais foram os valores, de onde vieram esses valores e aonde eles foram aplicados, ou os que estão para vir, aonde eles serão aplicados. E eu acho que isso é muito importante, né? Sim, até porque é muito bom explicar que tem várias emendas que são perdidas por falta de projeto. Então, às vezes o vereador ele posta que ele conseguiu uma emenda, mas quando chega essa emenda na prefeitura, a prefeitura não tem interesse, por exemplo, eu quero que construa uma outra orla dessa aqui lá na Rio Branco, mais ou menos. Entendeu? A emenda vem carimbada para esse fim. Aí a prefeitura não tem interesse em fazer uma estrutura dessa e essa emenda foi perdida. Então, quer dizer, às vezes ela foi divulgada, mas ela não Isso acontece bastante? Muito. Às vezes também por falha da Secretaria de Planejamento, não estou dizendo que é o caso. Na época da gestão do Sidney Caio, muitos projetos foram perdidos por falta de tempo, falta de projeto, de cumprir projeto, de fazer o projeto e mandar, porque hoje as emendas mandam a emenda impositiva com a finalidade, tal finalidade que vai construir, é para a educação, vai construir 3 creches, aí tem um prazo para você fazer esse projeto dessas creches, aí já manda e vai começar o trâmite de liberação da Caixa para a vinda do dinheiro. Então, e por isso que tem, tem muita gente que pensa assim, conseguiu 300 mil para Epitácio. Legal, vai lá, bate um telefonema, um e-mail e os 300 mil vai cair o mês que vem. Não, existe muita papelada, muita burocracia, muita exigência. Isso que você está falando é muito importante, porque na gestão do Picucci eu ainda era conselheiro municipal e justamente houve um problema do tipo, que nós pedimos a Fábio Marcelino, era presidente do Conselho do CAI, de Alimentação Escolar, e nós desenvolvemos um projeto para a construção de uma câmara fria para a área da educação, para que a educação pudesse ter um local para acondicionar os alimentos, sem haver necessidade de ficar pedindo para um outro empresário, que acabam cedendo aí para o município. Então isso ia viabilizar um trabalho melhor, por exemplo, de logística para distribuição da merenda. Existe a divisão da merenda, mas não tem uma câmara fria. E esse pedido foi feito, houve uma verba, você ainda estava na Câmara, que eu fui lá, antes de sair até do Conselho, eu fui ver se esse valor iria chegar, estava programado para o próximo ano. No ano seguinte não foi construída essa câmara fria, eu fui buscar para saber o que aconteceu, não foi apresentados os orçamentos. E na verdade foi sim, porque eu apresentei, então em algum momento esses orçamentos sumiram, deixaram de existir, ou por erro de alguém, humano provavelmente, e a câmara fria não foi construída. Então a educação acabou perdendo, porque para mim tudo que é benefício, se você deixa
de arrecadar, se você deixa de ganhar, aliás, que já estava na mão, é uma perda muito grande, claro, né? Claro, porque você quer. Aí é o que eu falo, aí já você divulga, que você conseguiu, né? Você divulga, você conseguiu e às vezes o executivo não põe em prática, né? É um trabalho perdido. Com certeza é uma derrota. Mas aí também não pode, eu não posso. Isso aí acaba comprometendo o vereador também, porque se ele que correu atrás e ele não deu continuidade no trabalho para poder ver se o trabalho foi concluído, é um erro do legislativo também. Isso, é a área onde entra a fiscalização. Você pega e vai continuando, vai procurando ver o andamento do projeto, como é que está, para não deixar perder prazo. Porque na realidade, vou falar bem sinceramente, todo mundo já me conhece, sabe que eu sou bem aberto. Quando a ideia é do executivo, o negócio sai muito rápido. Quando é de um secretário, sabe? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu tenho uma lei, é uma coisa que tem que ser feita, lei tem que ser cumprida. Sim, tem uma lei, já desde um ano depois que teve o Epitácio ganhou o Pôr do Sol na Avenida do Brasil. Sim. Foi até uma ideia do Carlos Raizaro, o autor da foto, me procurou, falou, poxa, Juninho, tá muito mal divulgado. Eu falei, vou fazer um projeto de lei que tem que ter a semana de comemoração alusiva ao Pôr do Sol na Avenida do Brasil, que é entre 23 de novembro, a semana por aí. Por quê? Porque o sol vai estar exatamente no mesmo ponto da foto. Interessante. Então fizemos uma lei que foi aprovada pela Câmara, foi promulgada e sancionada pelo prefeito, na época não sei se foi pelo Picucha, se já foi pela Dona Cássia. Enfim, eu acho que foi pelo Picucha. Enfim, não se tem, entendeu? É uma lei, não é cumprida. Por quê? Vou te dizer por quê. Porque a lei partiu do vereador. Se talvez tivesse sido a ideia da prefeita ou a ideia de um secretário de turismo, não, mas nós vamos ficar fazendo isso aí. A ideia do cara, a ideia pode ser ótima, mas se partiu de uma pessoa que não esteja no envolvimento do executivo, ela sempre é tratada de segundo plano. Isso eu falo por experiência própria. Então vamos lá, Juninho. Dando continuidade a trabalhos que precisam ser levados adiante, né, que faz parte do legislativo cobrar o executivo de acompanhar também. Na sua gestão, você correu atrás de alguns projetos que não foram concretizados durante o seu mandato. Tem uma parte polêmica para a gente poder tocar nesse assunto. Você também acabou não cumprindo seu mandato até o final. Mas hoje nós estamos vendo alguns dos seus projetos acontecendo aqui em Presidente Epitácio. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Por exemplo, o Poupa Tempo é uma corrida sua, assim como a faculdade, né? Tem uma faculdade online. É a Univesp. A Univesp também é uma conquista sua. É a Universidade Virtual Paulista, né? Que é até o hoje prefeito, o Ed Thomas, que era deputado, através dele que a gente conseguiu com o ex-governador Márcio França. É isso aí, então fala um pouquinho pra gente, como que é esse trabalho, às vezes o porquê demora tanto, mas e qual a importância de você ficar em cima, por exemplo, a gente viu que você não concluiu seu mandato para poder acompanhar, mas mesmo depois de ter saído, ter perdido seu mandato, assim que houve essa transição, essa efetivação desse projeto chegar em Epitácio, você estava lá, você está acompanhando e está postando, falando a respeito. Dá uma palhinha pra gente. O Poupa Tempo, na realidade, ele foi pedido por mim ao deputado Mauro Bragato que fizesse uma indicação que quando fosse feito as escolhas dos Poupa-Tempos, né, das cidades que foram contempladas, Epitácio estaria no meio. E o Mauro Bragato atendeu esse pedido, isso foi, se eu não me engano, isso foi na gestão do prefeito Picucha, tá? Isso aí também eu tenho que agradecer ao ex-prefeito Picucha, independente de qualquer tipo de problema, é mérito dele que ele também correu atrás dessa situação. E por causa dessas, como você disse, eu acabei saindo, mas mesmo assim a gente tem amizade com o deputado, vai perguntando como é que tá. A prefeita também deu andamento, essa parte a gente não pode esquecer, deu andamento. Isso que você está fazendo é uma coisa muito bacana, eu elogio alguns vereadores, eu vou até citar alguns nomes porque eu acho que merece crédito. O Rafael Vilela faz isso, a Mônica Ferraz, ela faz isso de dar crédito a outros vereadores por projetos que andam e caminham junto, ou que é uma conquista conjunta. Isso que você falou é bem importante. Você dar crédito a quem merece crédito. Sim. Por exemplo, se fosse um outro prefeito, haveria garantia de dar continuidade a esse projeto?
Não posso dizer que sim nem que não, mas normalmente não dá. Então o fato da prefeita ter dado essa continuidade, tendo em vista a necessidade, é uma coisa muito bacana, a gente precisa deixar isso bem frisado. Né? Querendo ou não, né, sendo eu que pedi, o prefeito Picucha, saiu no mandato dela, o legado também é para ela, porque ela deu andamento, ela vai inaugurar, o nome dela vai estar lá. E outra, é uma coisa boa pra gente pessoalmente, né? Não é só como propaganda política. Vou aproveitar só para tocar um pouquinho nessa ferida. Exatamente a respeito disso. De se começar um trabalho, troca-se a gestão, o trabalho ele para. De repente uma verba veio exatamente cair naquela malha do primeiro assunto que começamos a pauta. Sim. Você faz um pedido para um determinado projeto, você acabou saindo, esse projeto foi aprovado, vem a verba, chega numa outra gestão, puf. Então isso acontece muito. Muito. Então, normalmente isso acontece. Então a gente toma muito prejuízo e nem tem noção. Nem tem noção. E muita gente leva o mérito em cima de outra, porque não tem essa humildade de falar. Por exemplo, eu vou falar uma coisa. Todo mundo sabe, porque foi muito comentado, que aqueles 2 trevos, 2 dispositivos, foi eu que consegui. Sim, você foi lá, filmou, fiz foto. Quando a gente divergiu de algumas opiniões, inclusive. Sim, eu anunciei a obra e depois a obra não aconteceu. Os caras bateram em mim até umas horas com razão. Assim, a gente tem que eu falo assim, crítica, se ela não te traz benefício, por exemplo, se eu acho que alguma coisa está errada, eu tenho que ter uma noção do que é certo para poder fazer uma sugestão, senão não é crítica, é só ataque. Isso mesmo. Então quando a gente divergiu, eu pedi desculpa, porque eu estava errado, eu divulguei uma data e a partir do momento que você dá uma data, você se compromete e não aconteceu. Então eu tive que pedir desculpa, mas também pedi mais prazo e graças a Deus os dispositivos estão lá. Mas voltando na nossa linha de raciocínio, quem começou a luta com a CART, contra pedágio, que eu estava fazendo a luta para mudar lugar de pedágio, porque o pedágio tem várias opções para mudar que melhore a situação do Epitaciano, porque nós somos o único que paga 4 pedágios daqui por dentro. Mas quem começou essa luta foi o vereador Lopes. Ele não é mais vereador, mas não é por causa disso que a gente tem que esquecer do cara. O cara é um cara que lutou, o cara ele colocou adesivo no carro, fez manifestação. Isso então eu nunca vou esquecer. A única coisa que eu fiz foi não deixar meu ego tomar conta de mim. Peguei o projeto do cara e dei continuidade e fui ampliando até a gente conseguir chegar nos dispositivos. Não terminamos, tem um que está esquecido. A gente veio falar de mini Ceasa que está ali, tudo bem, é ótimo, mas a gente tem um trevo aqui no SESI que até agora não saiu, e era uma luta que eu estava fazendo. E você citou Mini Ceasa, é um projeto de suma importância, concorda? Sim, concordo. E com relação a esse, por exemplo, a esse impasse agora é um Mini Ceasa e tem aquele trecho ali, não traria um problema, por exemplo, você tentar levar esse projeto adiante agora? Na realidade o que acontece, é uma coisa que eu sempre falei, isso até a prefeita não concorda, o deputado Mauro Vargato também pensava da mesma ideia, a gente nunca concordou com o lugar do Mini Ceasa. O ponto, por quê? Por causa dessa situação. Entendeu? E eu acho também que é longe do produtor rural, entendeu? Ele é fora de mão. Ele está num lugar totalmente cidade, exatamente, lá na divisa com o Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que devia ser escolhido outro lugar, mas voto vencido, quem decidir se é a prefeitura, tudo bem. Por quê? Porque aí não atrapalharia a construção do dispositivo, que é o trevo, porque a gente corre muito perigo ali, o pessoal do SESI, vai ajudar no SESI. E, inclusive tem vários acidentes que já foram pedidos até uma passarela de travessia para pedestre. Sim, nas grandes cidades todas têm, exatamente por conta do alto fluxo. Fluxo escolar, o JBS está aí voltando suas atividades, tem a gelatina ampliando, ou seja, já teve acidente esses dias aí, tem um menino, amigo meu que teve acidente ali, no sentido gelatina. Então, aquele dispositivo, infelizmente, o brasileiro tem essa tendência, quando não acontecer uma coisa muito grande, né? Porque eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de papelzinho. Eu já falei, vem o representante da CART falar. Ele vem aqui cozinhar, tá? Ganhar tempo. Vem o da Sabesp conversar por causa do esgoto, do Jardim Real. Não, quem tem que ir lá é a gente. Entendeu? Tem que cobrar. Tem que ir lá e bater na mesa, igual eu fiz, para a própria prefeita, que na hora que a presidente da CART começou a falar alguma coisa lá, porque começou a querer desdenhar da minha conversa, eu falei, eu não estou aqui com brincadeira não. Tá? A gente fica pagando 4 pedágios lá, enquanto vocês faturam muito em cima da gente. A nossa entrada da cidade é um pedaço, porque diga-se de passagem, né, de bem longa, bem distante essa passagem, daqui para Prudente, se você for e voltar, você gasta aí aproximadamente uns R$150 entre combustível e pedágio. Pois é.
para você fazer uma viagem para São Paulo a 600, 700 quilômetros hoje, você compra uma passagem, você paga R$200, R$250. E outra, você está falando é muito importante. E outra, aí você pega a estrutura que a CART fez nas outras cidades, para você ver se não é falta de força política, que eu falei isso no escritório da CART, para dona Ana Clara lá, que é a superintendente lá, deputado Mauro Bragato, prefeita Cássia, e eu tenho foto para comprovar, quem quiser, tá? Então assim, falei, por que não constrói um trevo bom em Epitácio? Nós temos motivo, nós temos o pôr do sol mais bonito do Brasil. Gente, vocês entram lá, qualquer um passa, parece que foi meu filho com 10 anos que escreveu aquilo lá, fez com a mão. Você vê o de Piquerubi como é bonito, você vê de Anastácio como é bonito, Venceslau tem 2, tanto na ida como na volta dos trevos, escrito muito lindo lá, Presidente Venceslau, Piquerubi, Caiuá e Epitácio é um lixo, é ridículo. E isso é uma coisa que eu estava batendo, eles tinham prometido e infelizmente eu acabei saindo. Se não, eu tenho certeza que um dia eu falei para a prefeita, eu falei, então pede para tirar aquilo lá, derrubar, porque é melhor ficar sem. Tem coisa que é melhor você ficar... Porque eu olhar e ver aquela coisa escrito parecendo cor de massinha. Esses dias tava o P caído. Né? Aí foram lá e arrumaram. E agora mandaram iluminar. Eu achei pior, porque iluminar uma coisa mal feita, é melhor não iluminar, né? Deixa escondido. Esse aí é o Juninho polêmico. Juninho, aproveitando a parte da polêmica, você tem alguma dificuldade em falar a respeito da sua perda de mandato? Não, graças a Deus não tenho dificuldade de falar de nada. Então vamos lá. Só de religião. Não, eu acho até que esse é um assunto, né, pra gente que tem uma determinada religião, acho que cada um tem a sua, então, e é isso. Eu não gosto de discussão sobre isso, mas política eu acho que deve ser discutido. Futebol é bom também não, mas vamos lá. Juninho, você perdeu o seu mandato. Sim. Existe ainda muita polêmica e muito julgamento em cima disso. Como você se sente a respeito? Qual que foi o andamento disso tudo? Você perdeu o seu mandato e ficou durante um determinado, vai ficar durante um determinado período sem poder se eleger, se candidatar, perdendo seus direitos. A partir disso você também retoma tudo. Fala pra gente como você se sente, o que você sentiu, o que ainda está acontecendo e se você existe alguma projeção lá na frente para continuar, para dar continuidade aos trabalhos nessa vida pública. Tá. Bom, tem muita gente até que confunde. Foi bom você ter perguntado dessa maneira, porque tem gente que foi muito perto, que teve um problema um inquérito que foi aberto por causa de uma empresa da minha mãe, e teve gente que foi... Sim, a gente ainda discutiu muito a respeito, isso. Eu fazia parte de um outro canal, a gente queria informações a respeito, pelo menos para mim você nunca negou, e acabamos não fazendo a matéria falando a respeito. É verdade, tinha uma empresa da sua mãe que ganhou a licitação e prestou um serviço. Nesse mesmo período, você teve aquela polêmica a respeito do vídeo, né, que foi na gestão do Picucha. Foi em 2015, né, aconteceu em 2013 e ele fez a denúncia em 2015, né, porque eu fazia muita oposição a ele e ele ficava me ameaçando, falava, ou você para de fazer vídeo contra mim, ou eu solto o vídeo. Eu, como não devia nada, e até hoje eu falo, não devo, o vídeo que está lá, eu falar que eu vou levar um amigo meu para ajudar na prefeitura, quero ver quem não faz. E outro, não me arrependo. Isso é uma coisa muito comum. É muito comum. E eu não me arrependo. Tá? Mas o que as pessoas entenderam, eu vou falar como cidadão. E até a gente discutiu na época, foi bem taxativo a respeito disso. A palavra de ordem para essa situação é corrupção. Você estava se aproveitando de uma situação, indicou um amigo para ver se você ganhava know-how. A ideia era que eles quiseram dizer que eu tentei ajeitar uma empreiteira para fazer obras na prefeitura, né? E em troca disso eu daria benefício para o prefeito na Câmara, porque eu era oposição. Entendeu? Eu aliviaria ele lá. Aí o prefeito ainda pergunta no vídeo, e o que você vai ganhar aí com isso? Eu falei, opa, então não vou ganhar nada. Só que a gente falar brincando aqui, tipo, eu falei de uma maneira, eu não minto o que eu falei lá, mas foi mal interpretado. Dá uma força pro meu amigo lá que eu alivio para você aqui. Nós fizemos várias reuniões aquela lá. Várias. Aquela foi uma gravada. Aquela foi uma gravada porque ele já estava bravo comigo e ele armou aquele circo, pediu pro cara me convidar para reunião, porque é amiguinho comum, o Atos. O Atos tinha dinheiro para receber da prefeitura,
tá? Da gestão do Furlan. Quando o Picucho assumiu, ele ficou com a dívida, que é inclusive da escola lá do Jardim Real. O engenheiro que foi, que estava na reunião lá, que participou. O Atos tinha dinheiro para receber da prefeitura e o Atos pediu para que eu fosse lá intervir para que ele pagasse. E isso começou a reunião, conversamos, isso foi várias reuniões, tá? Só que ele gravou só que interessava para ele. Isso tudo que você está falando, vocês têm provas, no caso. O próprio Atos tem documentos que faltava receber. Tem. Então, até a prefeitura tem hoje, não precisa nem o Atos, é só pedir, a prefeitura tem, é só um vereador, um cidadão, você sabe como é que é, pedir, eu quero cópia dos pagamentos, dos últimos pagamentos, dos últimos serviços da engenharia, como é que chama a empresa dele? Esqueci agora, mas depois... Bastou fazer um documento e enviou pediu, lá. vai ver que teve, da execução, foi pago na outra gestão. E foi pago. Foi pago, entendeu? Agora, aí fizeram essa armadilhazinha assim. Eu, graças a Deus, foi visto minhas contas, eu não ganhei R$1, e outra, se fosse para me fazer Você foi investigado em cima disso tudo, conta investigada, você teve... Tudo. Eu lembro que você tentaram piorar bem, mas como eu não tenho nada, eu tenho minha casa financiada. Eu lembro que você até citou a respeito da casa financiada quando eu perguntei pra você. Eu perguntei, tá, gente? Então, do mesmo jeito que eu perguntei pra ele, eu falo, porque eu acho que a gente tem que ser transparente. Eu perguntei pra você não ganhou nada? Ele falou, vou ganhar o quê? Eu tô financiando, tô pagando minha casa financiada. Eu tenho uma casa e um filho, e uma cachorra. Se quiser pegar a cachorra, mas a casa é financiada, a casa é da Caixa, então... Não, e assim, o que aconteceu com relação a tudo isso? Que aí então, saiu essa polêmica nessa época, saiu o problema da sua mãe, teve que fazer uma devolução, né? Que o pessoal bateu muito em cima disso. O que isso tem a ver com o seu processo? Nada, isso aí é uma coisa, só foi coincidência. Só foi uma coincidência. O que aconteceu foi o seguinte, meu processo foi andando, foi gerando recurso. Infelizmente, você vê hoje em qualquer tipo de acusação, tem que ser feito perícia da gravação, porque eu falo que a gravação é editada, tá? Inclusive na degravação que a Polícia Civil fez, tem muita palavra que eles colocam lá ininteligível, lá que eles não conseguem entender. Uma palavra lá, eles colocam lá que eles não conseguem interpretar a gravação, foi mal feita a gravação. Tá? Então, o meu advogado lá de Prudente foi ruim, não pediu, tá? Não sei se o advogado do engenheiro pediu, mas o Ministério Público naquela época deveria ter pedido, que se chama, no termo legal, corpo de delito da prova, que é para você ver se a gravação é original, você sabe isso, foi feito isso no Michel Temer, viram que depois a gravação era falsa, ele foi absolvido. Tem vários políticos que hoje você precisa de perícia, não é qualquer gravação, tem que mandar lá e fazer uma perícia da gravação. Não fizeram, pegaram, me condenaram, e você assim, mesmo, como exemplo. E você mesmo não poderia ter feito esse pedido para o Ministério Público? Nós fizemos o pedido, inclusive nós pedimos agora, porque, só para resumir isso aí, eu já paguei essa pena, tá? Então, essa conta eu já paguei, tá? Processo criminal eu já paguei, eu já prestei serviço para a comunidade, já teve uma multa que eu tive que pagar, eu já paguei, tá? Processo crime zerado. Então, e mesmo assim eu continuo tentando reverter. Eu tenho advogado em cima, que inclusive é o Dr. Duran, Sidney Duran, que ele já entrou com revisão criminal, nós temos habeas corpus para ser julgado. Mesmo eu terminando, eu não admito, porque é o meu nome ainda e é minha honra que ainda fica futricando aqui, que eu ainda tenho certeza que eu ainda vou poder olhar e falar assim, aí eu não falei que eu estava certo? Perdi o mandato, não vai voltar meu mandato mais atrás, já perdi, tá? Não é por causa de dinheiro que eu fiz isso, não vou pedir indenização para ninguém, mas pelo menos eu vou vir aqui depois de novo falar, Gabriel, lembra que eu te falei? Eu não tinha nada a ver. Inclusive, o ex-prefeito Picucho, eu tenho testemunhas, ele já me pediu desculpas, tá? Ele pediu desculpas para mim com testemunhas que ele, se fosse hoje, não teria feito isso. Ele mesmo pediu desculpas porque ele ficou arrependido pelo que ele fez. Ele viu que aconteceu isso, não só para mim, mas para minha família. O desgaste pessoal, muito perseguido, entendeu? Hoje eu tenho, né? Esse processo foi em 2015, nós estamos em 2021, encerrou agora. Né? Lá se foram 6 anos, quase 7 anos. Porque mídia, você coloca meu nome no Google, aparece lá, entendeu? Então, ele sabe o dano que ele fez para mim, para minha família, psicologicamente, questão de saúde, questão financeira com o advogado, tá? Então, e ele pediu desculpas e eu perdoei ele, como pessoa. Vamos aproveitar esse ensejo. Nós estamos em época de Natal, final de ano.
época que a gente fala muito em ganhar isso, presente, aquilo outro e vamos comemorar, mas na verdade o intuito da festa em si, ele é muito mais simplório, né? Sim. E muito mais bonito, porque ele fala justamente sobre perdão. Hoje você se sente tranquilo, você com relação às pessoas que te perseguiram, inclusive a gente que bateu muito em cima, e você sabe que se tiver que bater de novo, né? A gente vai estar aí, porque só dando direito de resposta tá legal. Não, né? Eu acho que esse é o mínimo, gente. Inclusive já tiveram outras pessoas aqui que eu critiquei, que eu briguei, e depois eu abri espaço para que a pessoa pudesse falar, porque eu acho que esse é o justo, né? É o mínimo. Juninho, voltando aqui pro foco, vamos tirar a polêmica de lado, essa polêmica pessoal, e vamos voltar para a polêmica no geral. Você como ex-vereador, analisando essa Câmara, como você já falou, é boa ou é ruim? Ruim. Rápido. Quanto? A resposta rápida. 90%. Por quê? Porque não vejo vontade de trabalhar ainda. Tipo, como você falou, eu gosto, a gente tem que citar algumas situações. Hoje a única vereadora que eu vejo correr atrás das coisas é a Rosiane. Que eu vejo ela publicar, talvez até, né, igual a gente falou, talvez um exagero aqui, um exagero ali, mas eu vejo ela, por exemplo, trabalhando, até gastando dinheiro do bolso para poder viajar, para ir para Brasília, porque o presidente, que eu não sei onde é que está com a cabeça, não está liberando verba para os vereadores viajar, né? Não sei o que vai... Na sua gestão, como você fazia com as viagens? Tem convite, é evento oficial, é para benefício da cidade, pode viajar. Chegando no meu gabinete depois, trazendo a confirmação que teve no gabinete, com foto, com postagem em jornal, documento, assinado pelo próprio deputado, carimbado, tal, que foi a benefício e com os gastos, recibos, recibos, CNPJ, tudo em ordem, comida lugar básico, não precisa nada exorbitante, a Câmara pagava. Então, 2017 foi o ano que eu imagino que tenha tido mais viagens, né? Aí dos últimos mandatos, porque foi uma revolução nova na Câmara, entrou muito vereador novo. Verdade. E era o primeiro ano de mandato. Então todo mundo queria trabalhar. Vamos atrás de abertura de JBS, alugava van, e às vezes não podia ir ia todo mundo. Quando o presidente, que era eu, não podia ir, a gente mandava o vice, que era o Adenilton, o representante, mas a gente viajou muito, e tanto é que a gente teve muito resultado. Não foi só eu, foi todos. Né? Eu lembro que, inclusive, você citando sobre resultado, você, durante uma das greves da Santa Casa, eu participei, fiz algumas entrevistas, acompanhei a greve praticamente integral, né? Eu acho que pra gente que é usuário do sistema é de suma importância ter esse tipo de participação. Você foi um dos poucos vereadores que realmente apareceram ali, muitos funcionários da Santa Casa até comentam a respeito disso. Esse tipo de viagem, esse tipo de busca de emenda, inclusive ajuda a suprir esse tipo de necessidade, né? Santa Casa, por exemplo, se não fosse as emendas parlamentares, a Santa Casa não sobreviveria, entendeu? E como você citou bem, foi a questão da greve, da intervenção municipal que teve, né? Que hoje ela é gerida pela prefeitura, né? Parece que já foi devolvida, né? Existe só o planejamento aí, que foi os primeiros 3 meses, que acho que já até venceu, sim, que era a devolução para a Irmandade. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é a diferença. A Santa Casa ela é uma instituição filantrópica, isso, ela vive de filantropia, então de doações. Mas tem muita gente que acha que está errado. Por exemplo, fazer um bingo, correr atrás de doação, não. E na verdade a entidade filantrópica, ela vive a estrutura dela é isso. Mas exatamente essas emendas ajudam a suprir essa falta? Ajuda muito, né? Porque tem pouco evento Epitácio, né? Por mais que a Santa Casa promova vários bingos e esse tipo de coisa, não é o suficiente para manter. E a prefeitura ela é responsável pelo pronto-socorro. Isso, a verba que a prefeitura tem que mandar sempre é obrigatório, o pronto-socorro é obrigatoriedade da prefeitura. O problema naquela época é porque existia, né, na diretoria anterior, né, existia um problema porque elas não conseguiam fazer a divisão da prestação de conta. Né? Separar o que era da Irmandade, que é deles, que é de convênio, SUS e a própria arrecadação deles, própria de alguns eventos, do desvincular do dinheiro do pronto-socorro. Isso aí a gente pedia com muita frequência e não tinha.
Hoje já parece que já existe uma diferença discrepante, então, enorme com relação a isso. E eu quero frisar uma coisa que a prefeita Cássia teve peito para fazer, porque a gente sugeriu, eu sugeri essa intervenção em 2014, do prefeito Picucha, ele não teve, o prefeito Furlan falava para mim pessoalmente que não era viável, que a prefeitura não conseguiria. E eu a princípio fui muito contra. Fui muito contra, até exatamente por conta disso mesmo, acreditando que por conta própria, a própria Irmandade conseguiria dar conta, conseguiria resolver. Em tese, a gente discutiu muito, foi contra durante um bom tempo, tá, gente? Eu quero deixar bem frisado, porque a gente passou logo em seguida da intervenção, veio o período de pandemia. Sim. Então eu vi muitas prefeituras aí sem condições de trabalhar, sem o devido cuidado e suporte com a área da saúde. E aqui, por mais déficit que a gente tinha, que a gente reclamasse ainda que estava faltando coisa, que falta insumo, que falta material humano, médico, enfermeiro, a cidade de Epitácio teve um número bem baixo, assim, né, gente? Ninguém tá desmerecendo a doença, mas a gravidade da doença, mas a cidade de Presidente Epitácio enfrentou com uma certa tranquilidade, né? Podia ser bem pior. Eu acho que esse é o raciocínio. A prefeitura conseguiu segurar o rojão, o máximo que ela pôde. E conseguiu a UTI, né? Que a gente espera agora que, olha só, outro motivo de força política. Vai começar a desfazer as UTI de Covid. Mas essa é a oportunidade dos políticos, dos vereadores sair daqui, pegar seus deputados, cada um seus partidos, para quem vão trabalhar ou para trabalhar antes, a prefeita, e tentar deixar isso aí como a UTI geral. Até para prestar serviço para a hemodiálise. Porque a hemodiálise sem UTI, isso é uma coisa que eu sempre falei, a gente já teve divergência muito, porque eu sempre falei que a hemodiálise sem UTI não funciona. Eu lembro disso. Inclusive, gente, eu quero deixar algumas coisas frisadas. Eu tive uma reunião com o Miqueias hoje, na diretoria da Santa Casa. Grande Miqueias, queria mandar um abraço para ele. E a respeito até, gente, eu vou adiantar um pouco o assunto, que seria a inauguração da diálise, e ela ainda não estar funcional. A gente sentou, ele me apresentou alguns documentos e a gente estava falando a respeito exatamente desse tipo de situação. E uma coisa ficou muito clara, que eu lembro que você falava a respeito, isso daí eu tirei o chapéu para você na época e tiro de novo, foi a respeito da medicação para metalise, para cardíacos, exatamente, a pessoa chega lá infartando. Se você não tem a medicação, você vai perder esse paciente, porque ele não vai chegar em outro lugar. E acontece direto, hein? Conversando com a direção, conversando com o próprio Miqueias, ele falou o quanto esse medicamento ele é importante, que já teve casos aqui da pessoa chegar... Para desobstruir a veia no primeiro momento, que dá o infarto. O doutor Edgar, meu amigo pessoal, meu compadre, me explica muito. Não tem como se fosse um mecânico sem ferramenta. Não adianta ter o cardiologista. Ele tem que aplicar aquilo lá que vai desobstruir aquilo ali para dar tempo de você chegar no hospital, aí que você vai fazer o tratamento adequado, que vai colocar lá um catéter ou o que precisar. Mas esse medicamento Metalise, que a última vez que eu cotei, eu estava na cama ainda, era R$ 8.200 a ampola. Eu acho que permanece aí, o valor não andou mudando muito não, porque a gente deu uma olhada lá, enquanto eu estava em reunião, a gente viu algumas necessidades da Santa Casa. Eu acho que isso é muito importante. Antes da gente criticar, a gente vai lá, né? Eu ia até falar sobre a inauguração da diálise e ela não estar funcional. Primeiro eu fui sentar com eles para poder entender, né? Eles estão resolvendo o problema, que não é uma coisa assim que é da noite para o dia, né? Então, para poder abrir tem que estar com 100% de excelência para poder receber, para evitar problemas futuros, né? Assim, dá um alô pra gente, dá um alô para essa câmera que você você discorda que ela esteja sendo boa. Ali nós temos, tipo a Rosiane, que faz a parte dela correndo ali, que eu admiro o trabalho dela. Também admiro o trabalho do Dr. Marcelo Bandeira. Ele não foi na casa dos outros falar que igual eu vou fiscalizar a Santa Casa. E é uma pessoa que você não vê destacando muito o próprio trabalho, mas ele vai trabalhando, já está sofrendo crítica, porque quem não vê acaba criticando, mas ele é um cara que trabalha, mesmo no jeitinho dele. Isso, ele faz parte do comitê de Covid, tá? É um cara que entende. Eu acho que a Câmara precisava de um médico. É interessante, também precisava de alguém profissional. Eu sempre trabalhei na área da educação, mas a gente é limitado, eu não sou formado nem em enfermagem, quanto mais perto do médico. Quando você tem um médico, a pessoa já respeita um pouco mais. Então eu também gosto do trabalho dele. Agora,
E os demais tá devendo. Tá devendo, ó, gente, vamos lá, é igual eu tô falando, vai lá na CART, ó o esgoto do Jardim Real parado, eu saí da Câmara, o esgoto parou, o pessoal tá com medo, tipo assim, só achando que vai sair o mérito pra mim. Pode ficar tranquilo, quando chegar lá eu falo assim, gente, eu comecei aqui essa briga aqui, mas o Gabriel me ajudou, me deu espaço para falar, também me deu espaço para falar no canal dele. Todo mundo que participou vai estar junto, larga a mão de bobeira. E a eleição são 13 cadeiras e o pessoal ali já está em campanha. Esse que é o problema. Em menos de um ano já tinha até CPI. Já tinha até CPI, depois falaram que não é CPI. Né? Então, assim, você acha que essa Câmara exatamente não está indo para frente? Eu percebi que o seu tom até mudou. Exatamente por causa disso, você está vendo muita discussão, muito gasto de energia desnecessário. Entre eles mesmo. Entre eles mesmo. É tipo assim, um fala uma coisa, o outro vai lá e desmente, o outro pede a tribuna, seu presidente, a tribuna, aí fala, aí o outro entende que é uma indireta, já pede a tribuna, e a sessão fica totalmente vaga, você não vê nada, você não vê... A gente vê alguns projetos de lei que, assim, muito vago, pouca viagem, o presidente está dormindo, tá? Não pode proibir vereador, meu Deus do céu, como é que vai proibir o vereador viajar? Então o vereador tem que ter disponibilidade, mano. O político ele tem que ter disponibilidade para acordar 5 horas da manhã, sair daqui e chegar lá 6 horas da noite, 6 horas da tarde. Não é assim. Eu acho assim, ó, você falou, pô, por que a Câmara está devendo? Eu vejo muita visita. Ah, vereador visitou a Santa Casa, visitou a creche. Gente, vereador fiscaliza. Vereador não liga para a diretora avisando, ó, eu tô chegando aí, para ir que aí você chega lá, tá tudo arrumado. Quando eu peguei comida estragada, leite estragado lá na creche, foi porque eu cheguei no VaptVupt, é operação, tanto que a secretária anterior foi fazer denúncia contra mim, pegar parecer do jurídico da prefeitura para ver se eu podia. O parecer foi exatamente o seguinte, é obrigação dele fazer isso, do vereador ele fiscalizar. Não é que eu posso entrar na escola pública, eu posso entrar no hospital público, eu devo entrar, eu devo chegar lá, não está tendo médico, eu devo chegar lá e ligar para o provedor ou para o secretário. Quero saber cadê o médico daqui, quero saber cadê o dentista, eu quero saber cadê a merenda. Tem uns deputados de fora daqui, por exemplo, de Minas, né? A gente tem um amigo que ele faz esse papel desde que ele era vereador, e o cara é perseguido por muita gente. Mas eu não vou falar por mim, eu sou perseguido, eu recebo mensagem, você não tem ideia. Neguinho, se for, até hoje eu tenho problema, entendeu? Juninho, foi bom, cara, você ter vindo, agradeço por ter recebido o convite, ter vindo assim que foi chamado. Gostaria de agradecer a vocês que nos acompanham, assistam, curtam e compartilhem e vamos ouvir todos os lados. Eu acho que todo mundo merece ser ouvido, eu acho que essa é a parte justa, né? E como eu já falei, quando a gente achar que algo está errado, a gente tem que ter uma ideia do que é certo para a gente apresentar. Eu acho que esse é o papel de todo cidadão, né? Sim. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Quero agradecer primeiramente você, Gabriel, e agradecer vocês também. Esse foi um ano difícil, né? A gente está meio de luto, né? Pelas pessoas que a gente perdeu. Todo mundo perdeu uma pessoa, nem que seja próxima. Não precisa ser parente, mas pelo menos próximo. Eu perdi uma meia dúzia. Então a gente vai ter um Natal triste, mas com a consciência de que os que ficaram aqui, né? Que a gente prospere, que o ano que vem seja um ano que melhore muito. A gente está falando aqui algumas coisas da Câmara, mas a gente torce pelo melhor, a gente torce para os vereadores se entenderem, que a prefeita tem o resto do mandato perfeito, porque respinga na gente. Tudo de bom para a família de vocês, muito cuidado, tá? Se beber não dirige, dirigindo beba. Exatamente, tá? Gente. Tá, muito cuidado aí, porque esse final de ano sempre tem uns acidentezinhos chatos, então não vamos estragar a festa de ninguém, tá? Beijo no coração de todo mundo e um Feliz Natal. E é isso aí, gente. Boas festas a todos. Esperança do próximo ano, do ano que está por vir. Então vamos respeitar o próximo, vamos nos respeitar e vamos evitar, né, com que o término do ano seja ainda mais triste do que já vem sendo nesses últimos 2 anos. Beijão no coração, fiquem todos com Deus.